Chegamos agora ao último ponto do nosso estudo do livro dos Salmos, onde nós vamos ver como nós, como cristãos, podemos rezar os salmos. Podemos observar que os salmos são, de um lado, oração de indivíduos, de outro lado, há salmos também comunitários, portanto, também são orações da comunidade. Podemos partir, inclusive, da constatação de que Jesus rezou os salmos. Rezou como prece sua. Por exemplo, aqui no texto de Mateus 26:30, se diz que depois de sair da última ceia, Jesus se dirigiu ao Getsêmani, e então ele e os seus discípulos saíram cantando os salmos. Provavelmente, como era uma ocasião de Páscoa, ele estava cantando o Hallel Pascal, no Salmo 113 a 118. Na cruz, Jesus reza o Salmo 21 ou 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Em Lucas, nós temos Jesus falando uma frase que está no Salmo 31:6. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No Salmo está: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus muda essa primeira palavra, mas ele reza o Salmo. Em vez de Senhor, ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Além disso, Jesus, na sua vida pública, explicou a sua vida fazendo muitas vezes alusão aos salmos. Por exemplo, na parábola 21, de Mateus 21, onde ele cita o Salmo 117 ou 118, aplicado assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É ele que foi rejeitado pelas autoridades judaicas, que são os construtores, né? No mesmo capítulo 21 de São Mateus, no versículo 16, nós temos a citação do Salmo 8. Nós podemos ler um pouco antes. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e escribas, vendo os prodígios que fizera, e as crianças que exclamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe disseram: Estás ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: Sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, preparaste um louvor para ti? Citação do Salmo 8:13. Em Mateus 22:44, Jesus cita o Salmo 109 ou 110 no versículo 1, né? 22:44 diz o seguinte, lendo a partir do 42, desculpe. Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Pergunta Jesus. Responderam-lhe: de Davi. Ao que Jesus lhe disse: como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor? Ao dizer: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? Então ele usa aqui o Salmo 110 na sua argumentação. Em Mateus 23:39, nós temos novamente a citação do Salmo 118, porém, em outro contexto, diz Jesus: eis que a vossa casa vos ficará abandonada, pois eu vos digo, não me vereis, desde agora até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Citação do Salmo 118. Em João 15:25, nós temos também a citação de dois salmos, né? 15:25,
mas é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Odiaram-me sem motivo encontra-se no Salmo 35:19, 69:5. Em João 13:28, não há uma citação propriamente dita, mas há um eco do Salmo 41:10. Aqui se diz, vamos ler um pouquinho antes, quando os discípulos perguntam quem é que vai trair Jesus, né? Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão que vou umedecer no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que dissera isso. Na verdade, aqui nós temos uma alusão, um eco, do que está no Salmo 41:10, que diz: foi o meu amigo que comia comigo o meu pão, que levantou contra mim o calcanhar. Então, nós temos aqui também uma referência ao livro dos Salmos. Em terceiro lugar, a comunidade cristã, desde o início, rezou os Salmos. Como? Ela aplicou os Salmos a Jesus, por exemplo, a pedra que os construtores rejeitaram é Jesus. A comunidade cristã aplicou os Salmos às realidades da fé, ao amor, ao próximo, à fé propriamente dita, à confiança em Deus, ou aplicou a si mesma, quando fala de um Israel pecador que deve pedir perdão pelos seus pecados, ou quando se fala de uma ida ao templo que vai ser de uma grande alegria, então isso passa já para uma realidade escatológica, o céu e assim por diante. Como rezar, então, cristamente os salmos? Podemos ver aí algumas perspectivas. Primeiramente, se Jesus rezou os salmos e rezou ao Pai, como nós vimos, não é? Naquela citação de Lucas, quando Jesus na cruz diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, nós também podemos rezar os salmos, unindo-nos a Jesus que os rezou e com Jesus chegando até o Pai. É a forma talvez mais plena de oração dos salmos, né? Como Cristo rezou os salmos ao Pai, assim a igreja pode, com Cristo, rezá-los dirigindo-se ao Pai. Porém, nós vemos que o próprio Novo Testamento nos fala de pessoas que rezaram os salmos, mas aplicando-os a Jesus. Por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós temos o martírio de Estevão. E ele cita aquela frase do Salmo 31 que Jesus citou lá em Lucas 23. Só que Jesus fala: Pai, em tuas mãos recebe o meu espírito, eu entrego o meu espírito. Estevão diz: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquele Kyrios, aquele Senhor do Antigo Testamento, que é o que está no texto lá do Antigo Testamento, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Jesus rezou como Pai. E Estevão rezou como Jesus. Então, nós podemos, muitas vezes, rezar dirigindo-nos a Jesus. Depende da ocasião, depende do conteúdo. Mas é lícito também rezarmos os salmos a Jesus, porque Jesus, segundo a nossa fé, ele é um com o Pai, ele é Deus de Deus. Então, tudo que nós falamos ao Pai, nós também podemos falar a Jesus enquanto Deus, não é?
Há um terceiro modo de nós rezarmos os salmos. Em alguns momentos, os salmos como que parecem falar de Jesus. Então, nós podemos rezar ao Pai um salmo pensando e aplicando aquilo que nós estamos lendo e rezando a Jesus. Inclusive, isso vem escrito lá no Evangelho de Lucas, né? Quando Jesus aparece pela última vez aos seus discípulos, antes da sua ascensão ao céu, diz assim: disse-lhes depois: são estas as palavras que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Salmos aí está por todos os outros escritos, mas especificamente fala-se aqui dos salmos, ou seja, os salmos falaram a respeito de Jesus. Isso ocorre, por exemplo, na festa da Epifania, quando aparece lá a imagem do grande rei que vai receber presentes de todos os povos, né? Todas as nações servem, trazem presentes. Nós temos ali o Salmo 72, que é aplicado a essa ocasião da Epifania, ou o Salmo 22, que fala dos grandes sofrimentos de alguém, né? Cercam-me cães numerosos, eles me olham, eles zombam de mim, eles querem a minha morte. Isso tudo a gente pode aplicar também a Jesus agora na ocasião da paixão, e assim por diante, né? Então, as três formas de rezarmos os salmos que vimos aqui são: primeiro, rezar ao Pai junto com Jesus, porque Jesus rezou os salmos. Rezar ao próprio Jesus, como nos dá exemplo o Estevão, o primeiro mártir. Ou rezar ao Pai pensando em Jesus. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos tocados pelo fim dos tempos. Não é? Então, tudo o que foi escrito para nossa instrução, para nós entendermos, para nós que estamos no fim dos tempos, ou seja, nos tempos em que Jesus já revelou plenamente o Pai. O que é importante em tudo isso? É fazer suas as palavras do salmista. Rezar como o salmista rezou. Mas rezar como o salmista rezou, agora dentro do Novo Testamento. Aqui cabe ainda uma observação àqueles salmos imprecatórios, aqueles salmos fortes que falam: eu desejo que o meu inimigo seja eliminado, eu desejo que ele seja jogado de cabeça para baixo no abismo, e assim por diante. Como nós podemos rezar isso se Jesus fala que nós devemos amar os inimigos? Podemos, mas os inimigos nossos não são aqueles que fazem mal a nós simplesmente, não é? Ou que nos perseguem. O nosso inimigo pode estar dentro de nós mesmos, as nossas más tendências, é a explicação mais mística. Então, esses inimigos eu quero que sejam eliminados. Ou pode ser também os inimigos do reino de Deus, o demônio e todos aqueles que atentam contra a santidade de Deus e que não as pessoas, o pecador deve ser salvo, o pecado deve ser condenado. Mas o demônio como raiz também, muitas vezes, do pecado, esse eu quero que seja jogado de cabeça para baixo num abismo, que ele seja eliminado. Então é importante fazer suas as palavras do salmista, mas a partir da mensagem do Novo Testamento. Com isso, podemos já concluir o nosso estudo, né, com um salmo. Como é bom dar graças ao Senhor e cantar salmos de louvor ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar pela manhã tua bondade e tua fidelidade durante a noite.